Anita e Cholo. Histórias de envolvimento versus desenvolvimento. Tomo 1. Anita e seu Sancho, o Cholo. Aos 12 anos, Anita repetia, na companhia dengosa e arteira de Cholo, seu fiel escudeiro canino, um ritual matinal sagrado. Acordar, encher o regador herdado de sua bisavó xamã Sabina, conhecida como a bruxa, e ir cuidar das plantinhas. Bom dia, Begônia. Como passou a noite, Rosa? Por que estás tão triste, Girassol? Oi, Dona Chorana. Suas saias acordaram tão lindas. Também se entristecia quando via que, por força do vento, do abuso do desumano de determinados seres, algumas de suas amigas haviam sido pisadas. Anita não entendia que prazer havia em matar as plantas cheias de vidas e cores. Cholo a acompanhava no sorriso e na tristeza, e sentia ao seu lado os mesmos sentimentos. Era como se suas almas estivessem fundidas quando das plantas o trato se tratava. Dizem que Cholo veio de herança do norte do continente, como sua bisavó xamã, e que era fruto de tempos pré-colombianos. Os maias o chamavam de Xoloitzcuintle. Seu latido era muito diferente do som dos demais cachorros da região. Parecia um canto sagrado maia, um latido cujo idioma Anita havia aprendido a conhecer cuidadosamente. Cholo e Anita formavam um par perfeito de loucos, segundo o tempo em que vivem. A cumplicidade entre os dois foi forjada pelo amor ao silêncio e às cores. Somente saíam desse ambiente quando escutavam o chamado manso e amoroso de Dona Aurora, a matriarca da família, quem, ao perder a filha no parto, ficou responsável pelo cuidado da neta. Todos os dias, na mesma hora, o ritual sagrado de Anita e Cholo se repetia. Entre o sorriso de Aurora e os desdéns dos transeuntes apressados, conectados por telas que os retira da educação dos sentidos a partir do que o meio os dá em seu tempo, Anita e Cholo reparavam que o ambiente estava mudando, mas seguiam cuidando de sua parte na aldeia. Era uma sexta-feira na semana em que Anita completaria mais um ano de vida. Nesta noite, a menina teve que despertar várias vezes para silenciar o alto som do bravo latido náhuatl de Cholo. Nada o aquietava. Mesmo ela, que conhecia seu idioma original, não conseguia fazer com que Cholo parasse um latido ora de lamento, ora de ira. Anita resolveu abraçá-lo e o colocou ao seu lado na cama. Mas nessa noite era diferente. A menina sentia que algo não ia bem. Havia uma música que Dona Aurora cantava toda vez que sentia Anita saudosa de algo que não viveu com sua mãe. Anita resgatou a música e sua avó, ouvindo tudo do quarto ao lado, deu um sorriso manso pela cumplicidade dos dois, mas respirou profundo pela tristeza que trazia a criança que completaria 13 anos no dia seguinte. Anita então cantou para Cholo. Duerme, duerme, negrito, que tu mama está nel campo, negrito. Depois de muita insistência, Cholo foi vencido pelo cansaço. Praticamente apagou por exaustão, tal como ocorre como parte expressiva dos trabalhadores de sua aldeia que vivem retirantes da saga do corte da cana. No dia seguinte, pronta para o ritual, Cholo não quis sair da cama. E Anita, em tom de bronca, reforçou. Viu? Não quis dormir. Agora está aí, preguiçoso. Anda, Cholo. Estamos atrasados. Levanta. Mesmo não querendo, sem fazer festa alguma, Cholo a seguiu. Anita pegou o regador, colocou a água, pensou em cada uma das amigas e lá se foi para o ritual da beleza, que revestia prazerosamente sua vida até aquele momento. Ao abrir o portão e levantar a vista, a menina das flores nem percebeu que escorria de suas mãos a água do regador, deixando-o cair. Toda a vizinhança ouviu o lamento profundo de Cholo no mesmo momento em que o corpo da menina paralisou. Havia uma menina na janela da casa da frente que assistia tudo em silêncio,
pela greta da cortina. Dona Aurora saiu correndo, imaginando algum acidente com Anita, tamanho grito de cholo. Ao chegar na calçada, viu Anita estática com o olhar parado no tempo. O tempo! Este que, segundo o relógio, criado por um tipo de humano em um sentido de humanidade, nunca para nem deve parar. O tempo, dizem alguns especialistas, o do progresso. A avó de Anita não entendia o que estava acontecendo, mas viu o cholo deitado aos pés da criança, também sem nenhum movimento reativo. Foi quando olhou para onde os olhos de Anita estavam fixos que compreendeu. As plantas haviam sido degoladas, destruídas, simplesmente tombadas. Sobre elas haviam marcas de tratores. O jardim de Anita havia se transformado em um grande cemitério de plantas. Sobre as manchas deixadas pelos largos pneus havia uma placa. Nela, Dona Aurora pôde ler: aqui jaz o desenvolvimento. Por primeira vez, as pessoas paravam para ver a cena da menina das flores e seu cachorro em transe. Entre sorrisos, sátiras, deboches, surpresas e estranhamentos, cada uma dava sua versão sobre o ocorrido. Era uma sociedade muito estranha. Ninguém se conhecia e, no entanto, todos sabiam aparentemente tudo da vida daquela menina e daquele cachorro. Havia um fio condutor comum nas diversas histórias contadas naquele ano, que permeava todos os cantos daquela aldeia em que residia Anita, a menina das flores. A de que não era mesmo uma menina normal, a que agora a loucura havia aflorado. Que sua avó, Dona Aurora, benzedeira da região, tinha rituais também muito estranhos. Pairava na comunidade, ora como lenda, ora como fofoca, um certo tom de repressão ideológica sobre o modo de vida ancestral daquelas mulheres de raízes indígenas que chegaram na região após séculos sendo retirantes de algum outro lugar. 2. Entre a cidade e a floresta. Cholo sentia-se na obrigação de trazer de volta a felicidade estampada no rosto de Anita. Sua menina amiga não se levantava, não se arrumava, deixou o regador de lado e dava de comer sem prazer algum. Também não se alimentava bem. O aniversário daquela semana foi amargo, ausente. Dona Carmen sentia... O aniversário daquela semana foi amargo, ausente. Dona Aurora sentia que Anita se aproximava do ambiente em que residia sua mãe, tão fora que estava da vida e de si mesma. Passaram-se meses e entre os barulhos das escavações, o ranger dos tratores e o corre-corre apressado das pessoas responsáveis por levantar a cidade do desenvolvimento, dos cimentos, Cholo a chamou Inaotli para correr. Empurrou Anita para bem longe de sua aldeia. Anita, na verdade, não se atentou para o tempo que gastou andando e correndo atrás de Cholo. Deixou-se levar por seu fiel escudeiro. Foi quando, já sem ar ao parar, Anita, após segurar nos joelhos para recuperar o fôlego, olhou para a frente e novamente paralisou. Havia naquela região, nem tão próxima nem tão longe de sua casa, uma reserva florestal ainda intocada pelos donos da placa do desenvolvimento. O rabinho abanando, com as orelhas em pé, anunciavam que a menina das flores havia voltado a habitar aquele corpo, que os demais seres humanos tinham a coragem de chamar de louca. Desse dia em diante, nem Dona Aurora, nem a menina da casa da frente ouviram falar, nem encontraram, ainda que esperassem e procurassem pela região, Cholo e Anita. A comunidade teve diversas teorias sobre o paradeiro da menina e seu cão. A polícia sequer investigou, pois partiu da tese de que a menina louca havia dado um fim à sua vida ao se jogar no rio que corria na aldeia. Dona Aurora sabia, envolvida que era na história oral de sua saga familiar indígena, que Anita e Cholo estavam vivos. Jurava ouvir o latido maia de Cholo todas as noites antes de tomar seus chás medicinais para dormir. Ela amava a folha de coca, que dizia ter propriedades fundamentais para uma vida fora das enfermidades de sua aldeia, daqueles tempos sombrios. A reserva ambiental era muito frequentada nos finais de semana. Rezava a lenda da aldeia que ali habitavam seres de outros lugares,
animais diferentes da fauna e da flora locais, e que haviam sons, vindos de uma mata fechada que prediziam perigos eminentes. 3. A floresta, seus encantos e encontros. Joana tinha 5 anos e amava flores. No piquenique familiar daquele fim de semana, a menina de olhos de jabuticaba saiu correndo para o meio do mato. Somente parou quando avistou um jardim repleto de flores coloridas. As cheirava, as beijava, estava encantada. Uma verdadeira menina das flores com os olhos de jabuticaba. Era a primeira vez que Joana tinha acesso à natureza, porque era filha da placa do desenvolvimento. Mas em momento algum teve medo dos povos que habitavam aquela floresta. Bem ao fundo, Joana avistou, olhando-a carinhosamente de longe, apoiada em um largo tronco de um grande e imponente ipê, uma senhora de cabelos longos, brancos, bem magra. Parecia como uma moça de um livro que havia na casa de sua avó, a que todos chamavam de bruxa. Ao lado dessa mulher estava um animal que Juana não sabia ao certo se era um cachorro, mas aparentava ser bem velhinho. Como era doce aquela menina dos olhos de jabuticaba. Juana pegou uma begônia e levou até a senhora. Tocou suas tranças, deixou aquele animal bonito lamber suas pernas e ficou com eles poucos segundos em silêncio. Tempo suficiente para que suas pequenas mãos tocassem as da bruxa, enquanto o velhinho cachorro seguia reconhecendo o cheiro da menina e do desenvolvimento que ela trazia no corpo. A bruxa presenteou a menina com um lindo colar de sementes e folhas e pediu a seu fiel escudeiro que a levasse de volta para perto de seus familiares, pois os gritos já se ouviam por toda a floresta. Ao ser devolvida ao mundo pelo velho cão, Joana contou tudo aos adultos, de forma linda e detalhada, como somente uma criança é capaz de fazer. Mas não lhe deram ouvido. Afinal, era só uma criança. E felizmente, diziam seu pai e sua mãe, não lhe havia passado nada. Mal sabiam eles que naquela floresta, naquele momento, havia ocorrido o fundamental para que Juana tocasse a essência do humano em sua relação com a natureza. Uma substância que formaria uma mulher humanamente gigante em tempos deprimentes. Sua avó, Dona Frida, foi a única a reparar que havia no pescoço de Juana um colar diferente. A pegou no colo e pediu para contar de novo, em detalhes, no idioma infantil, a história da flor que trazia nas mãos. Ao ouvir a netinha contando com os dedinhos a história vivida, Dona Frida viajou no tempo e se reencontrou com a memória de sua aldeia. Ela era uma das crianças que havia sido tocada pela placa do desenvolvimento. E conhecia também Anita e Cholo, porque os via todos os dias em seu ritual a partir da janela da casa da frente. Dona Frida resolveu, de mãos dadas com Juana, dar uma volta pela mata dentro. A bruxa e o animal, narrados pela neta, nunca apareceram para ela, mas os sentia presentes, como se a olhassem com cuidado. Dona Frida sentia há tempos um vazio de sentidos em sua vida moderna. Resolveu então, naquele dia, dedicar todos os seus fins de semana aos seres daquela floresta ao lado de Juana. Saíam bem cedinho e levavam sempre uma cesta linda, repleta de ervas colhidas do jardim de Dona Aurora. Havia sempre 4 lugares, 3 copos e uma bacia de alumínio reconhecida pelo animal. Ao chegarem no cantinho da floresta, já esperavam por elas flores cuidadosamente separadas pela guardiã e seu acompanhante. Na floresta recebiam alimentos para o corpo e para a alma. Saíam bem cedinho. Em uma dessas idas, elas ouviram um murmúrio que cantava uma música reconhecida pela memória de Frida. Sorriam cúmplices na troca de olhares. A bruxa e o perro haviam permitido que entrassem em suas vidas. Cena 4. Despedidas e ancestralidades. A vida que corre e segue. Mais de uma sexta-feira corria no tempo dos anos seguintes. Dona Frida sentia um aperto no peito e uma vontade danada de correr para a floresta. Saiu de mansinho quando foi pega por Juana, que havia tido a mesma sensação. As duas não precisaram dizer uma só palavra para entenderem o chamado. Correram. Ao chegarem dentro da mata fechada, no local em que sempre cantarolavam juntas a canção que aprenderam, Duerme,
duerme negrito, que tu mamá está nel campo negrito. Encontraram 2 corpos grudadinhos um no outro. Uma mulher com uma longa trança no cabelo ondulado e branco, com traços bem indígenas, adornos em todo o corpo, feitos de sementes e folhas, idêntico ao colar da jovem Joana. Ao lado dela, um animal bem velhinho, que parecia haver acompanhado aquela mulher por toda a sua vida. Dona Frida e Juana fizeram um lindo ritual para os 2 amados amigos da floresta, que as permitiram viver juntas diversos momentos nos últimos 15 anos. Sobre seus corpos fizeram uma placa em que se lia: aqui jaz o envolvimento. Entre Frida e Sor Juana existia uma comovente história de cumplicidade no silêncio. Nunca contaram a ninguém o que havia ocorrido, exceto a Dona Aurora, que esperava na cadeira de balanço da casa da frente a chegada inesperada de Anita e de Cholo, anos depois daquele soterramento das plantas. A Aurora havia, segundo contam na aldeia, passado geneticamente para a filha e a neta sua loucura. Pairava sobre aquela casa, além da tristeza do desaparecimento de Anita e Cholo, as perversas lendas populares, violentas sobre suas residentes. Dona Frida e Sor Juana não falaram nada. Apenas conduziram Dona Aurora até o local em que estavam enterrados Anita e Cholo. Dizem que foi a primeira vez, após todo o ocorrido, que ela sorriu. Pouco tempo depois, Dona Aurora descansou. Entre a cidade e a floresta, dizem os populares, que passava um rio. Os indígenas insistem em chamá-lo de Doce, em meio aos contínuos crimes ambientais decorridos da placa do desenvolvimento. As nascentes seguem vivas na reserva florestal, mas estão tão descuidadas, o que tira Joana do sério, agora uma renomada cientista ambientalista, defensora tanto da floresta como da diversidade de seus povos. Era uma noite de sexta-feira e, por primeira vez, a cidade viveu um tremor de terras. As pessoas saíram correndo de suas casas. Algumas desabaram, outras entortaram, poucas foram preservadas intactas, entre elas as de Dona Aurora e Dona Frida. Mas não houveram mortos. Desse desastre ficou uma greta no chão, no formato de vulcão, no cimento do desenvolvimento. A prefeitura nunca arrumou aquele sobressalto fruto de um abrupto processo narrativo de um momento extraordinário vivido na aldeia. A filha de Juana, Anita, seguia o ritual aprendido com as 2 mulheres de sua vida. Saía da casa para olhar a greta, usava um regador presenteado por Dona Aurora à sua mãe antes de falecer. Anita tinha 2 prazeres, a greta e el perro, que ganhara de Dona Frida. O chamou de Cholito. Era uma sexta-feira de 2020, quando Anita gritou forte ao lado de Cholito e Juana saiu correndo, trazendo junto de si Dona Frida sob sua cadeira de rodas, dada a condição vital que se esgotava aos 90 anos. Ao chegarem próximas à greta, viram o florescer de uma begônia, um girassol, uma rosa amarela e os traços de o que seria para frente um grande P amarelo. Paralisaram. As raízes daquela floresta abandonada haviam chegado ao cimento quebrado. E o ritual seguiu, até que um dia